Pessoal, boa tarde. Meu nome é Carlos Mari, sócio do Instituto Telege. Estamos aqui ao vivo para fazer mais um live. Dessa vez eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Juraci Mourão. Juraci é procurador do município, foi meu colega de sala em Direito na Universidade Federal do Ceará. Também fez o mestrado dele na Universidade Federal do Ceará, doutorado na Unifor e hoje é coordenador do programa de pós-graduação e de mestrado da Unicristos. Então, Juraci, é um prazer recebê-lo. A gente vai conversar sobre precedentes judiciais, que é um tema do qual você tem um livro. Então, seja bem-vindo, você já deu aula aqui pra gente, mas pela primeira vez está participando do live. Satisfação estar aqui, dessa vez por esse meio virtual no Telege, poder falar não só aqui com o Mário, temos uma longa trajetória juntos, né, de formação, mas também falar com todos os que estiverem aí presentes virtualmente pelos meios eletrônicos. Bom, como eu falei aqui, o tema da nossa conversa é precedentes judiciais. Esse é um tema que já é discutido no Brasil há muitos anos, mas que ganhou alguma relevância a mais ficou o novo Código de Processo Civil. Durante o trâmite do CPC teve polêmica a respeito de qual deve ser a teoria dos precedentes adotados, se é vinculante, não é. E esse assunto ainda vai render muito tempo, então o livro que você produziu, o tema que você estuda, é um tema muito atual, muito pertinente assim, para o momento da gente. E eu queria começar a nossa conversa assim, com uma abordagem muito básica inicial, que é tentar fazer a distinção entre uma coisa que muita gente confunde, que é precedente, jurisprudência, súmula, né? Às vezes as próprias decisões judiciais confundem essas palavras, e eu queria que você fizesse uma primeira diferença conceitual assim, para a gente começar a ver isso aí. É importante essa confusão até porque precedentes no Brasil e nos países de tradição do civil law, conhecido como civil law, mas que eu prefiro chamar de tradição da Europa continental, precedente era uma coisa meio que transparente. Porque a formação do Estado de Direito, com essa orientação ideológica da Europa continental, o juiz só emitia uma norma individual concreta que já estava lá prevista na norma geral e abstrata das leis. Então, não se via precedente quando muito se falava de jurisprudência, que é um conceito mais próximo nosso, que é um conjunto de decisões no mesmo sentido. Mas, com essa conotação ainda de norma individual e concreta. No Brasil, começa-se a falar de precedente vinculante quando vem a súmula vinculante com a reforma do judiciário, lá em 2004. E aí tem a primeira confusão de se súmula seria precedente. Então, tentando organizar essas ideias que hoje, na literatura especializada sobre o assunto, já há um certo consenso. Primeiro, jurisprudência é diferente de precedente, porque o precedente seria uma decisão única que traz algo de novo. Eu prefiro conceituar precedente como uma decisão capaz de representar um ganho hermenêutico para o sistema. Seja definindo uma dúvida interpretativa, seja retirando novos sentidos da norma que até então não estavam definidas. Jurisprudência seria um conjunto de decisões no mesmo sentido, reforçando esse ganho hermenêutico, e súmula é uma peculiaridade do Brasil, que seria um ato não jurisdicional de organização de uma série de precedentes no mesmo sentido, organizando uma jurisprudência dominante, resumindo o entendimento dominante naqueles vários precedentes. Isso é importante em dizer que a súmula não é atividade jurisdicional e não é precedente, porque isso tem por consequência que as súmulas não são aplicadas em função do seu texto. Elas devem ser interpretadas e compreendidas em função dos precedentes que formaram a jurisprudência que autorizaram a súmula. Isso é importante porque existem algumas súmulas antigas que, por exemplo, foram produzidas com duas decisões. Então, obviamente, será uma súmula mais frágil. Mas, além desses três conceitos que existem, jurisprudência, precedente e súmula, tem um quarto, que também é algo que está presente na nossa vida. É confundido com súmula, às vezes, confundido assim, se assemelharia a uma súmula, às vezes se reduz o precedente a isso, e muitas vezes se procura jurisprudência em torno disso, mas que não é
mencionado em nenhuma norma, nenhum código, nenhum regimento interno, que é a ementa. Nós nos habituamos, a ementa é algo que não tem disciplinamento, não tem previsão, não tem normatização, não tem teorização a respeito, mas é o que normalmente as pessoas buscam e confundem com precedente. Ementa, ela é para ser apenas uma catalogação ou um resumo do precedente, mas que muitas vezes a ementa não reflete tudo aquilo que aconteceu no precedente. Certo. Então, essa observação inicial é importante para a gente conseguir mais ou menos delimitar do que a gente está falando, né? Então, o objetivo não é bem falar da súmula ou de uma jurisprudência mais dispersa, mas sim daquele precedente que traz um ganho hermenêutico, que traz um ganho interpretativo para o direito, para o ordenamento jurídico. E aí, até como eu falei na introdução aqui, uma das grandes discussões que veio com o CPC, e você citou a súmula vinculante da Emenda Constitucional 45, e ela começou com essa discussão, é a questão da força vinculante dos precedentes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito disso, porque a priori uma ementa, uma jurisprudência, ela não tem força vinculante, né? A súmula vinculante é onde se inaugura isso quando diz que aplica para a administração pública como um todo e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da força vinculante dos precedentes. Vamos lá. E aí, para falar disso, eu vou destacar 2 pontos que eu acho importante que todos que estiverem assistindo tenham bastante consciência. Tanto que você ressaltou o papel do novo CPC e ressaltou o despertar com a súmula vinculante lá na emenda constitucional da reforma do judiciário. Isso realmente são marcos que trazem essa novidade para o Brasil e que faz com que as pessoas despertem para esse tema. As 2 coisas importantes. Precedente é um tema de teoria geral do direito, em que o direito processual, e no caso o direito processual civil, pode fazer uso dele. Então, você pode falar, por exemplo, de uma teoria geral da norma jurídica, que é uma matéria estudada pela teoria geral do direito. E você pode falar de uma teoria da norma processual, assim como existe uma teoria da norma jurídica, uma teoria da norma tributária, uma teoria da norma penal. Então, quando se fala de precedentes, exatamente pelo tema ter ganho repercussão em função do novo CPC, mas já foi despertado lá com a emenda da súmula, se pensa que é um tema de direito processual. Não é, pessoal. Tanto que o Código de Processo Civil, ele utiliza uma pequena parcela das potencialidades que um precedente pode fazer. A função dos precedentes no novo CPC, ele é grandemente, em maior parte, um instrumento para uniformização de decisões e demandas repetitivas. Basicamente isso. E aí traz uma confusão que tem sido muito comum, de que existem precedentes vinculantes e outros que não são vinculantes. Todo precedente vincula. Todo precedente tem uma força vinculante. E isso fica, quando as pessoas colocam que um é vinculante, outro não é vinculante, ou quando eu afirmo que todos vinculam, eu tento trazer a discussão que o que é importante. O que significa dizer que um precedente vincula? Se nós distinguirmos precedentes que são vinculantes e outros que não são vinculantes, pode parecer que um juiz ou um tribunal decide de uma determinada maneira, e por ele não ser formalmente vinculante, ele estaria autorizado a, no outro dia, numa situação igual, num caso parecido, decidir de maneira diferente, que fere qualquer noção jurídica que isso seja válido. O juiz decidir de uma maneira e amanhã, no caso igual, ele ser livre e desimpedido para decidir de maneira contrária. Fere coerência, integridade. Exatamente. Todo precedente vincula num sentido substancial de haver uma exigência de coerência do tribunal com o dever de integridade do tribunal que emite aquele precedente. Tanto que no stare decisis é uma doutrina, prestem atenção, é uma doutrina criada no direito anglo-saxão, no direito inglês e no direito norte-americano, que prega a vinculação aos precedentes. E lá a vinculação é por essa doutrina, uma conscientização que os juízes têm, já que a imposição, o dever de obediência a precedentes não é imposto por nenhuma lei. Então, todo precedente vincula por esse dever de coerência e integridade que todo tribunal tem. Se um tribunal tem uma jurisprudência errática, ele vai sofrer suas sanções
jurídicas que não são sanções formais, não vai ter uma decisão cassada, não vai sofrer uma punição administrativa, mas o tribunal vai perder legitimidade, vai perder a capacidade de pacificar e muitas vezes tem como efeito multiplicação de recursos, multiplicação de ações. O que o Código de Processo Civil foi, nesse dever de observância, nessa vinculação substancial que todo precedente tem, emprestar alguns instrumentos formais para reforçar esse dever. Em alguns precedentes, para a súmula, o Código de Processo Civil trouxe um instrumento de proteção, que é a reclamação, ou seja, se for julgado de maneira contrária ao precedente, caberia a reclamação e outros instrumentos que facilitariam a cassação daquela decisão. Além disso, de instrumento de intimidação, né, de desestímulo a se divergir de precedentes, porque se uma decisão é mais facilmente cassada, é um desestímulo. Mas há instrumentos de estímulos à obediência aos precedentes. Então, o julgamento improcedente liminar, por exemplo. Exatamente, procedente liminar. Sem nem citar o réu, você pode utilizar o precedente e julgar liminarmente improcedente. Exatamente, isso são instrumentos de estímulo. Esses instrumentos formais reforçam a vinculação do precedente. Mas há uma tendência, inclusive quando você faz pesquisa na legislação anotada do STF, eles estão agora com o hábito de colocar precedente vinculante e precedente não vinculante. Isso é um tiro no pé que o próprio tribunal está dando, porque na medida que ele diz que um precedente não é vinculante, ele está dizendo que tem decisões do próprio Supremo Tribunal Federal que não servem para orientar condutas, que não servem para orientar a doutrina, ou seja, que não vale de nada. Que não é assim. Repito, a doutrina do Estado deciso do direito anglo-saxão, ele é todo baseado nessa conscientização do próprio judiciário de que a vinculação se dá por razões materiais de justiça, de equidade, de coerência e de integridade. Por isso que eu digo, todo precedente vincula. Ok. Você fala uma coisa muito interessante, mas que eu acho que pode parecer contraintuitivo às vezes para quem está assistindo a gente. Quer dizer que precedente não é uma matéria de direito processual, é uma matéria de teoria do direito. Isso é uma coisa que é muito interessante, uma afirmação muito rica. Eu queria que você desse aqui para a gente, para quem está assistindo, alguns exemplos de precedente fora do direito processual para que o pessoal possa visualizar exatamente como é isso. Existe, e que a prática é muito comum. Decisões que não são judiciais, como contencioso administrativo. Contencioso administrativo, o CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ou decisões do TCU, não são decisões judiciais e que têm necessariamente a função de precedente, porque enriquece o sistema do ponto de vista hermenêutico e orienta condutas depois. Então, só esses precedentes administrativos que estão na vida dogmática, inclusive, do direito brasileiro, estão na vida das pessoas que lidam com o direito, já seria suficiente para a gente excluir o precedente apenas como matéria de direito processual civil. Mas eu iria além. Um clássico da teoria do direito, que é o conceito de direito Hart, tem um capítulo dedicado a precedentes. Porque tem um ponto importante. O que é precedente? Precedente, ele orienta condutas de maneira diferente da maneira que as normas legislativas e as normas constitucionais fazem. Então isso é uma pergunta de teoria do direito. Por exemplo, o Hart ele fala que as leis elas vinculam por uma linguagem canônica. O que seria uma linguagem canônica? Uma linguagem abrangente, sintética, que busca fazer com que situações futuras se enquadrem semanticamente nesse guarda-chuva textual. Já os precedentes se aproximariam de exemplos. Então, precedente seria uma norma, ou se reduziria uma norma, ou eu tenho que fazer com que os precedentes vinculem, extraindo dele uma norma com um enunciado canônico? Quem responde isso é a teoria geral do direito e diz que não. Precedente é uma estrutura, um instrumento que vincula e que, se eu quiser chamar
esse instrumento que vincula de norma, eu tenho que ter um conceito de norma muito mais abrangente, que envolva leis ou categorias da teoria do direito, que envolvam regras, que envolvam princípios e que envolvam essa coisa diferente, que funciona diferente, que atua diferente, que são os precedentes. Eu queria aproveitar esse gancho aí que você deu e fazer uma pergunta aqui, ouvir tua opinião de uma coisa que eu acho muito interessante. Assim. Você falou que a norma ela funciona meio como guarda-chuva, na medida que ela é geral, essa abordagem canônica, e o precedente é diferente, porque ele funciona por exemplos. Mas a gente, intuitivamente, assim, até vendo, como eu expliquei que o CPC, eu pego lá o artigo 332, quando ele fala do julgamento improcedente liminar, que você está aplicando um precedente, fica aquela impressão de que ele, em tese, deveria funcionar da mesma maneira, como se você aplicasse o precedente por silogismo. E a gente até já conversou sobre isso, você falou que é coisa mais complicada do que isso. Então, assim, a lógica silogística, como todos sabem, né, é você pegar a premissa maior, que seria a lei, a premissa menor, que é o caso concreto, e dali tirar uma conclusão. Eu queria saber se esse mesmo raciocínio que a gente usa para a lei pode funcionar para o precedente ou qual é a diferença? É muito importante a colocação que você fez, no sentido de que parece que o CPC utilizou essa perspectiva de que o precedente pareceria uma norma. Isso é extremamente importante. O CPC, como qualquer enunciado normativo, como qualquer lei, não faz escolhas teóricas. Eu até desenvolvi minha tese, comecei em 2009, terminei em 2012, antes do novo CPC. E eu não li o anteprojeto. Tudo que eu escrevi comporta a aplicação no novo CPC, que é uma maneira diferente do que normalmente estão falando, que tentam aproximar os precedentes à norma. É uma coisa até compreensível e natural. Nós temos essa tradição da Europa continental, do Civil Law, que só via essas categorias e o precedente era uma coisa translúcida. Quando ele vem à tona, é natural que nós olhemos para os precedentes da maneira que nós sempre olhamos aos padrões de conduta jurídico. Então, o novo CPC não fez escolha teórica nenhuma. Existem pelo menos 3 correntes que são paradigmas de teoria dos precedentes. Uma que indica precedente como norma. Então você pode escolher interpretar o precedente reduzindo a isso. O que é curioso? Quem utiliza esse paradigma normativo normalmente são países que não têm uma tradição com precedentes. É a Itália, é a Alemanha. Tem uma teoria que nós poderíamos resumir que seriam contextualistas, que é da tradição da Inglaterra e dos Estados Unidos, que lida com precedentes, e teria uma nova que seria sistêmica, que é o que eu tento de filiar, enriquecendo com a ideia hermenêutica. Que aí você colocou, os precedentes se pareceriam com exemplos. Isso é a postura do Hart. Eu prefiro destacar que enquanto a norma, uma regra, teria essa estrutura canônica que permitiria uma aplicação silogística, o precedente ele é uma resposta institucional que causa dano hermenêutico. Se é uma resposta, toda resposta só pode ser compreendida em função da pergunta que é feita. Então, um precedente, para ele ser compreendido, eu não preciso fazer, eu não posso fazer apenas uma aproximação dos fatos. Então, quando fala, olha, você tem que observar apenas os fatos são parecidos, não. Muitas vezes os fatos no contexto jurídico, no contexto social, ou naquele contexto da lei, podem ser já precedentes diferentes. Por isso nós temos que, para aplicar precedentes, entender que eles são respostas que foram dadas no passado, que incorporam a tradição daquele tribunal, daquele órgão, e que podem ser utilizados para orientar condutas no futuro, inclusive no novo julgador. E é um novo julgador que vai delinear perfeitamente o precedente. O precedente, ele não é posto em vigor por um ato normativo do tribunal que emite. É outro erro, que vem dessa nossa inércia de ver as coisas todas como a lente legislativa. Precedente, ele não vigora de uma maneira abrupta de um momento para o outro. Ele é construído exatamente porque ele veio de um jogo de perguntas e respostas
e ele vai ser inserido num novo jogo de perguntas e respostas. Então é um novo olhar que eu posso explicar todas as disposições do novo CPC com esse novo olhar, e a vantagem é que com esse novo olhar eu vou poder extrair todas as potencialidades dos precedentes para o novo CPC. Se eu reduzi-lo à norma nessa estrutura de regra e buscando o silogismo, eu na verdade vou estar empobrecendo os precedentes para fazer com que eles funcionem parecidos com uma norma legislativa. E vejam, a necessidade que veio de se buscar nos precedentes foi exatamente por algumas insuficiências das leis. Essas insuficiências estarão presentes nas súmulas, estarão presentes nos precedentes se eu tratá-los igual a uma lei. Se eu tratá-los como eles devem ser tratados, com uma teoria própria, com um método próprio, com um olhar próprio para os precedentes, eles vão fazer a função que fez com que as pessoas os buscassem, que é suprir algumas insuficiências da lei. A gente está falando aqui mais ou menos de uma abordagem do precedente, olhando um precedente, digamos assim, de um por um, como ele é construído, como ele deve ser interpretado, como ele deve ser aplicado. Eu queria falar um pouquinho dos precedentes de maneira assim, mais sistêmica. Existe uma cultura assim, intuitiva, eu acho, de, sei lá, aparece um problema lá na procuradoria, eu vou logo ver assim, cara, vê o que o Supremo falou disso aí. Aí, não deu certo, então desce, procura o que tem lá no STJ. Não deu, desce. Então, assim, ainda que intuitivamente a gente pensa nos precedentes assim como dentro de um sistema hierárquico. Talvez até por influência, né, de olhar pelo prisma legislativo, pelo prisma do ordenamento jurídico tradicional, você pensa ali como se fosse uma pirâmide, que é o seniano, não sei. Eu queria saber se existe realmente essa hierarquia entre precedentes e se não existe, como é que se dá essa relação entre eles nesse sistema tão complexo? É outro equívoco que existe em função do nosso costume de olhar os precedentes como se fossem normas legislativas, constitucionais. Percebam, uma norma constitucional, ela tem aquela hierarquia fixa e ela vai funcionar perfeitamente em função daquela hierarquia. Os precedentes não funcionam assim. Primeiro, por uma questão de teoria do direito. A Constituição ela é uma norma superior porque ela delega poderes para autoridades que vão produzir outras normas que por isso são subordinadas. Então, uma lei ela é subordinada à Constituição porque os poderes para criar aquela lei veio da norma constitucional. Não existe isso para os precedentes. O fundamento de validade de um precedente do STJ não é um outro precedente do Supremo Tribunal Federal. O fundamento de validade de um precedente de um TRF não é um outro precedente do STJ. Então não existe essa cadeia que existe nas normas. Todos os precedentes têm um fundamento de validade único, que é a Constituição Federal, que é de onde todos os tribunais do país tiram sua atividade jurisdicional. É óbvio que um precedente do Supremo deve ter uma relevância maior do que o precedente de um tribunal estadual, quando se trata de matéria constitucional. Mas veja, mesmo matéria constitucional, pode ser que o último tribunal a se pronunciar a respeito dela seja um tribunal de segundo grau. Basta não ter repercussão geral. E aí, como é que eu vou tratar a hierarquia disso? Como é que eu vou escalonar isso? Então, na verdade, existem vários fatores que contribuem para o precedente ter uma força vinculante maior ou menor. A hierarquia certamente é um fator que pesa para a vinculação do precedente. Agora vejam, existem outros fatores. Um precedente, imagine, um precedente proferido em ADIM, por maioria absoluta não, por unanimidade, bem fundamentado e que nenhum outro tribunal tenha questionado o acerto daquela decisão. Tenho certeza que isso é um precedente muito mais vigoroso. Agora imagine, isso tomado pelo plenário do STF, imagine uma decisão num recurso extraordinário
ainda processado sem o modelo, sem a modalidade da repercussão geral, por maioria ocasional, com uma fundamentação altamente controvertida. Vai ter o mesmo peso do que o primeiro exemplo que eu dei, só pelo fato de ser do Supremo Tribunal Federal? De forma nenhuma. Não, e só pelo fato de um ter sido do plenário ou da Câmara. Faça a comparação, se foi da Câmara com maioria, com unanimidade, bem fundamentado, com a composição integral daquela Câmara. Então, não existe essa hierarquia piramidal. Um precedente ele não se impõe apenas pela hierarquia da Corte. Aí é um preciosismo que nós temos que ter. A hierarquia não é do precedente, porque o precedente não colhe fundamento de validade nenhuma. A hierarquia é do tribunal que emite. E é importante a hierarquia do tribunal, mas não é suficiente para determinar qual é o peso do tribunal. Não é raro, e já aconteceu, de precedentes do Supremo Tribunal Federal, em ação direta de formação direta de constitucionalidade, fixou a constitucionalidade de uma norma, fixou um determinado entendimento, e os tribunais inferiores ficarem desafiando e depois o Supremo mudar. Por quê? Porque é uma fundamentação, um entendimento que quando foi se aplicar na prática viu que era frágil. São o que os americanos chamam de workability do precedente. Pode ser que a Suprema Corte deu uma decisão que seja praticável quando os juízes forem aplicar. Não vai se impor apenas por ser do Supremo Tribunal Federal. A gente falou aqui de várias coisas talvez mais teóricas dos precedentes, mas de maneira geral, ela sempre, né, pelo menos quando for na área processual, ela sempre vai tocar ali o Poder Judiciário. Ou na forma como eles estão lidando com o novo CPC, ou com as próprias súmulas vinculantes, que são um instrumento mais antigo, os instrumentos de reforço e de, digamos assim, sanção restritiva a não usar um precedente, esse tipo de coisa. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você vê a prática dos precedentes no Tribunal Brasileiro hoje. A gente já comentou aqui que ela tem uma origem muito mais do common law, a gente tem muito mais do civil law, que a gente vê às vezes de uma maneira enviesada por ter essa lente legislativa em cima. Mas eu queria saber como você está vendo o judiciário hoje, assim, como eles têm trabalhado com os precedentes e que pé que está isso aí na sua visão. Vamos lá. Primeiro sobre as práticas, fazer um apelo para o pessoal lá do setor de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que faz a organização lá da legislação local. Parem com essa mania de separar precedente vinculante e não vinculante. Isso é um desserviço que os senhores estão fazendo para o próprio Supremo Tribunal Federal. Acabem com isso. Todo precedente vincula. Quando você coloca que não é vinculante, pode dizer que ali não valeu de nada. Então, a prática, ela ainda está um pouco indeterminada. É natural que nessa prática as pessoas, os aplicadores, os juízes, os advogados, estejam na inércia do que eles estão acostumados. Só que hoje já existe literatura, infelizmente já existem decisões que observam os precedentes da maneira que eles devem ser. E o Brasil está trilhando um caminho próprio. O Brasil não está importando, isso é outro ponto importante, o Brasil não está importando o common law, nós não estamos fazendo commonlização, como alguns chamam, do direito brasileiro, nós estamos trilhando um caminho próprio. É bom que tenha as disposições do Código de Processo Civil, só temos que emprestar a interpretação adequada. Então, como é que eu vejo? Ainda existe um risco muito grande de dois extremos. O primeiro extremo seria a hiperintegração do sistema, que é o quê? Um juiz vê um precedente supremo, ou vê uma súmula, tenta fazer o enunciado canônico e tenta forçar a aplicação do seu caso naquele enunciado geral. E aí lava as mãos. Isso é um erro, é uma hiperintegração. Eu vou estar apagando as peculiaridades daquele jogo de perguntas e respostas do caso para forçar no cabimento anterior. O outro seria a desintegração, que é o juiz dizer, olha, eu não vou aplicar esse precedente porque eu não concordo. Isso também está errado. Um juiz, ele, para seguir um precedente,
E aí o 489, parágrafo 1º, é muito feliz em dizer que ele tem que fundamentar. E fundamentar não é só citar genericamente lá o argumento, o enunciado da súmula. Ele tem que fazer a aproximação hermenêutica. Ele pode divergir? Pode. Mas ele não pode divergir com o argumento de que ele não é obrigado, que ele discorda, que ainda há juízes que fazem isso. Não, citou esse precedente do STF, mas esse juiz não se sente obrigado porque ele tem um livre convencimento. Não é isso. Ele pode divergir não por razões de convicção pessoal. Ele pode divergir buscando no sistema jurídico razões objetivas para divergir. Olha, o Supremo deixou de analisar esse aspecto, ou então analisou todos esses aspectos, mas este caso traz uma peculiaridade que seria o distinguish. Ou então ele diz, olha, está com uma série de equívocos nos seguintes aspectos na sua fundamentação. Isso também é comum. Isso também é comum, sem falar que muitas vezes existem reações, até políticas, que seriam um backlash. Tem um caso clássico na Suprema Corte que declarou inicialmente a inconstitucionalidade da pena de morte. Houve uma reação, tanto no nível político quanto no nível jurisdicional, de não aplicar aquele precedente, e a Suprema Corte terminou voltando atrás, dizendo, não, o que na verdade quis dizer naquela vez foi que não pode pena de morte cruel, pode matar. Mas, então, estamos ainda nesse extremo. Mas eu vejo com otimismo. Juraci, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, como você mesmo falou, e você estuda esse tema dos precedentes há muito tempo, estudou no doutorado, publicou um livro a respeito do tema, tem essa disciplina no mestrado da Unicristo, né, da teoria dos precedentes, e eu queria que você comentasse um pouquinho do seu livro aí pra gente, já avisando para o pessoal que está assistindo que o Juraci que gentilmente cedeu um exemplar do livro dele, a gente vai sortear depois aí, fazer uma promoção no perfil do Intelligence. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do livro aí para o pessoal de casa saber qual é a abordagem, como você trabalhou esse tema lá. Foi fruto do meu doutorado, eu cursei entre 2009 e 2012, foi o tema que eu escolhi desde a seleção, então foram esses... E antes da seleção, foram 3 anos e meio estudando isso, sob a orientação do Martoni Montalverno e do Lênio Streck, e em que eu tento, em 3 capítulos, mostrar, primeiro, por que os precedentes ganharam essa relevância, e aí na segunda edição eu tive que atualizar para incluir as menções ao CPC. Mas antes do CPC, que é a causa mais imediata, eu até coloco isso, olha, o CPC é uma causa imediata da ganho de importância dos precedentes. Mas existem razões mais profundas, que o próprio CPC é fruto dessas razões mais profundas. Uma razão teórica, que eu explico no primeiro capítulo, se busca agora nos precedentes a certeza e segurança que antes se encontrava na lei legislada. Existem razões políticas, claramente há uma intenção dos tribunais superiores em coordenar os tribunais inferiores, inclusive isso constava no texto original do projeto de código e consta ainda na exposição de motivos, e há uma razão prática para os precedentes estarem tão importantes assim, que é maior facilidade de acesso. Você digita no site e tem acesso. Eu falo dos erros mais comuns, então eu dou esse quadro. No segundo capítulo, que é o mais longo, eu tento explicar o que é os precedentes. São, se eu não me engano, 230 páginas para dizer o que é o precedente, que eu acho que é uma coisa importante porque é uma coisa que está tão incorporada no nosso dia a dia que a gente nunca para olhar com um olhar mais crítico a esse instrumento. E o terceiro capítulo eu explico quais são as funções do precedente e como é que se usa o precedente de uma maneira própria e adequada aos precedentes. Então, da primeira para a segunda edição, eu acrescentei mais aproximadamente 100 páginas, incorporando os artigos do novo CPC, que, como eu disse, mostra exatamente por eu ter me sido possível tratar de todos os artigos do CPC a respeito do tema, com base nas ideias que eu desenvolvi no doutorado, que é um pouco diferente do que muitos defendem. Também meu tema a maneira que o aborto se parece com o que o próprio Lênio fala, o Maurício Ramírez,
mas mostra que o CPC não tomou posição teórica nenhuma. Cabe aos tribunais e aos juristas tomarem essa decisão. Então, pessoal, como eu falei aí, se vocês acharam interessante, a gente vai fazer uma promoção no perfil aqui, sortear um exemplar do livro de precedentes do Juracy. Fiquem ligados aí, ok? Juracy, encerrando nossa entrevista aqui, eu queria agradecer a sua presença. Prazer. A gente tem uma amizade de longa data, você é de casa, YouTube, tá certo? Estamos sempre tentando trazer aqui convidados com assuntos relevantes. Obrigado a todos que participaram. É isso.